Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Jesus falando, é parte do Sermão da Montanha. Está diante dele há uma multidão. E ele então diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. O Senhor abençoe essa palavra em seu coração. Pai, a leitura foi feita e nós cremos que a fé vem pela leitura da Tua Palavra, pelo ouvir da Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos ajude, que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui, falando a cada coração, porque o pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus está falando de que existe uma escolha, a escolha pelo caminho que nós vamos trilhar. Essa escolha, esse caminho passa por uma porta é larga, a outra porta é estreita, o caminho é estreito após a porta e o outro é largo. Mas por que a palavra de Deus nos fala sobre escolhas? Essa é uma delas, provavelmente a mais importante. Ao longo da vida nós fazemos muitas escolhas, todos os dias, na verdade, nós fazemos escolhas, desde que a gente acorda até o jeito de levantar da cama, a gente está fazendo escolha, né? Mas nesse texto, Jesus está falando de uma escolha especial, uma escolha fundamental, porque ela resulta na bênção ou na maldição. O final do caminho é o céu ou é o inferno. Nos dias atuais, nós estamos sendo bombardeados com a ideia de que nós podemos escolher qualquer coisa. Eu sempre... Toda vez que passa esse anúncio na televisão, né, já é um pouco antigo, aparece um bebezinho, e aí a voz no anúncio assim, ela ainda não sabe, mas ela pode ser o que ela quiser ser. Nossa, que coisa linda, né? Você pode ser o que quiser ser. Só que isso é falso. Isso é uma enganação perigosa sobre muitos aspectos. O primeiro, por ser falso, é porque nós não podemos ser o que nós quisermos. Eu gosto de cantar, eu gosto de música, eu queria ter a voz igual do Elvis Presley. Pode continuar querendo, você não vai ter. Não adianta eu querer. Mas, eu queria jogar bola, eu gostava, quando ainda era jovem, sempre gostei de jogar bola, sempre fui medíocre, mas adorava jogar bola. Eu quero ser igual o Neymar. Pode continuar querendo, não vai ser. Eu queria correr igual o Usain Bolt. O cara tem uma perna desse tamanho assim, ele corre feito o vento, né? Não, mas eu quero correr igual a ele. Você pode treinar a vida inteira, não vai correr. Então essa história assim, você pode ser o que você quiser, mentira. Eu aprendi uma coisa muito interessante num estudo que eu fiz, inclusive está num dos posts lá do meu blog, que chama-se a Gênese do Poder. O que é poder? Poder é vontade mais capacidade. Não adianta só vontade, eu quero ser. Você tem capacidade de ser? Não? Então esquece, você não tem poder de ser. Eu só tenho o poder de ser se eu tiver capacidade de ser. Não basta vontade. Claro que se eu tiver capacidade, não tiver vontade nenhuma, não serei nada. Assim, basta eu querer, não basta querer. Tem que ter capacidade, aí você pode. Então a sabedoria disso é você descobrir qual é a sua verdadeira capacidade. E ser uma bênção, se essa capacidade for usada segundo a vontade de Deus. Eu vi uma palestra uma vez de um grande coach de empresas, né? Hoje em dia está muito na moda isso, o cara é muito importante mesmo, e foi muito bom. Foram momentos assim que valeu a pena. E uma das frases que ele diz é o seguinte, talento, o que é talento? Talento é aquilo que os outros dizem que você faz melhor do que os outros. A sua opinião não conta. Você pode achar que você é o máximo. Quem tem que dizer isso são os outros, eles ficam te observando. Você sabe que você dá para isso? Então o talento é uma observação. Você não, eu quero ser isso. Mentira. Então a ideia de que você pode ser o que você quiser, ela é falsa. Você não pode ser o que você quiser.
Dá a impressão de que basta eu decidir e está acabado. Não é verdade. Vai gerar uma porção de frustrações, porque eu vou tentar ser aquilo para o qual eu não tenho capacidade e não vou conseguir. Mas essa escolha, o mais perigoso dessa ideia de ensinar desde criança de que você pode ser o que você quiser, ela não é só frustrante porque você não tem capacidade, é porque por trás disso não se ensina de que existe consequências, e isso é que é importante. Qualquer decisão, qualquer escolha que a gente tome tem consequência. Tem consequência. Todas as nossas atitudes, decisões que tomamos têm consequência. Tem um texto na Bíblia, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, você pode escolher o que você quiser, vai ter consequência. Ah, mas não adianta reclamar, eu não quero as consequências associadas à escolha, né? Um amigo meu tinha uma frase engraçada, assim: você só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Você só vê um lado, né? A consequência não aparece, né? Não, se você pode beber pinga, mas depois levar uns tombos aí associados, não tem jeito, né? Não tem jeito. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Assim, mas eu gosto é de melancia. Você plantou abacaxi, amigo. Você pode até detestar abacaxi, foi o que você plantou. Você quer colher melancia? Plante melancia. Então, se você tem uma certa atitude, ela tem uma consequência associada. E não adianta você não gostar. Não gostar. Ah, mas eu não queria. Ah, mas eu não quero. Eu quero fazer isso, mas não quero ter a consequência disso. Não é possível. Esse ensino é maligno. Por isso é que incentivar, você pode ser o que você quiser. E as consequências? Não tem consequência nenhuma, não. A consequência você decide também, não decide. É consequência mesmo. Recentemente eu li um texto muito interessante de uma pessoa, e ela dizia mais ou menos assim: eu quero ser diferente, mas eu não quero que ninguém me veja como diferente. Isso é. Ele quer ser e não ser ao mesmo tempo. Eu quero ser diferente, mas não quero que as pessoas me vejam como diferente. Isso é impossível. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Como que você quer ser uma coisa e ao mesmo tempo não ser? Agora você imagina, eu vou andar todo emporcalhado na rua, mas eu não quero que ninguém fique me olhando. Assim, mas e nem assim, não, as pessoas estão se afastando de mim, mas é claro, você está fedendo. Não pode. Isso você está sendo intolerante. Aí começa a criar uma série de coisas para evitar as consequências óbvias das minhas atitudes. Não tem como, é impossível. A mulher anda toda provocante e sensual na rua e acha um absurdo que os homens fiquem olhando para ela. Não, eu estou sendo bonita para mim mesmo. Que conversa fiada é essa? Eu estava vendo um programa que eu gosto muito na televisão, chamado Alasca ao Extremo. É a vida no Alasca, um lugar todo gelado. E aí tem uma senhora, ela foi morar lá sozinha. E ela contando que quando ela chegou lá, ela vinha toda emperequetada, toda maquiada. Aí as pessoas da cidade, algumas centenas de pessoas moravam lá, assim: aqui ninguém usa maquiagem não, minha senhora. Ah, mas eu gosto de me maquiar, eu gosto. Isso quando ela chegou. Eu já estou aqui há 8 anos, disse ela, sem nenhuma maquiagem. E aí eu me pergunto, maquiar para quê? A única pessoa que vive comigo é meu cachorro. Ela vive no nada, não tem ninguém perto dela. Vai se maquiar para quê? Então essa história assim: não, eu estou bonita para mim mesmo. Ah, é? Não tem ninguém olhando. Duvido. Isso é mentira, você está se enganando. Mas eu não quero consequência, ninguém pode olhar para mim. Isso é muito maluco isso. Porque ensinaram que você pode ser o que você quiser, sem consequências. Jesus está dizendo que você pode escolher o caminho. Só que ele tem um destino, ele tem consequências. Sim, você vai ter consequências e não adianta você achar que você pode escolher tanto o caminho quanto o destino. Uma vez que você escolhe o caminho, o destino já está traçado. Assim, eu estou indo para o lado sul, mas eu quero ir para o norte. Ué, não vai. Você escolheu o sul, como é que você vai para o norte? Ah, mas eu quero. Então escolha o caminho certo. Você escolheu o caminho errado. Se você acha, o texto que eu li em Gálatas 6,7, ele diz muito claro: de Deus não se zomba, aquilo que você semear, você vai semear, aquilo que você semear, você vai ceifar.
Se você acha que as suas atitudes não têm consequências, você está zombando de Deus. Não é assim. Tem consequências sim. O assunto se torna mais grave, porque eu citei vários exemplos, mas não citei um que vá direto à palavra de Deus. Vamos supor que a Bíblia ensina que você deve ter um comportamento. Aí você diz, mas eu não quero ter esse comportamento, eu vou ter um comportamento diferente. Ok, você tem livre-arbítrio, mas vai ter consequência. E não adianta reclamar que não tem consequência. Recentemente teve uma polêmica, acho que foi a semana retrasada. Uma rede de fast food fez uma propaganda colocando crianças para apoiar a causa homossexual. E houve um buchicho enorme na internet sobre isso. Choveu comentário criticando essa atitude da tal empresa. E eu fui ler os comentários, e um comentário em especial me chamou a atenção. De uma moça que ela escreveu assim: eu demorei para sair do armário, e os meus pais não aceitaram, por causa da igreja. Então, os pais dela não aceitaram, que ela sair do armário significa que ela assumiu ser homossexual. Esses meus pais não aceitaram, por causa da igreja. E ela faz uma pergunta: onde Jesus ensinou isso? E concluiu: por isso saí da igreja. Essa foi a conclusão dela. Ora, vale a pena um comentário sobre isso. Essa moça, ela não apenas não conhece a Bíblia, como não conhece o próprio Jesus. Onde Jesus ensinou isso? Eu posso mostrar para ela onde Jesus ensinou isso. Os líderes liberais, alguns conversam, não, Jesus era inclusivo. Essa palavra está muito em moda, ser inclusivo. Ele vivia no meio de pecadores e prostitutas e não se escandalizava. Isso é uma meia-verdade. Primeiro, Jesus não vivia no meio dos pecadores, ele andava nos meios dos pecadores. Ele também vivia em oração, ele vivia entre os discípulos, ele vivia ensinando a palavra de Deus. Não vê essa história que ele só vivia, parece que ele só vivia na gandaia. Não, ele também convivia com pecadores e prostitutas, o que não significa que ele se tornou pecador. Ele vivia entre os pecadores, mas não pecava. Ele combatia o pecado, ele denunciava o pecado. Chegou no templo, pegou um chicote e deu lambada em quem estava comercializando coisas dentro da casa de Deus em que não poderia acontecer. O que é isso? Não, vocês estão fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. E ele reagiu ao pecado, No famoso episódio descrito no capítulo 8 do Evangelho de João, pegaram a mulher em flagrante adultério e queriam apedrejá-la. E ele diz o seguinte: quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Foi todo mundo embora. E ele perdoa a mulher que tinha sido pega em adultério. Perdoa. Mas o que ele diz? Vai e não peques mais. Jesus nunca endossou aquilo que vai contra a palavra de Deus. E ele disse que a sua igreja deveria ensinar isso, zelar pelo cumprimento daquilo que ele estava ensinando. Quer dizer, não adianta você tomar uma atitude que é contra a palavra de Deus e colocar a culpa na igreja. Assim, mas eu estou agindo assim e as consequências da minha atitude, a culpa é da igreja. Não, a consequência é culpa da sua escolha. É consequência da sua escolha. Você escolheu um caminho, ok. Mas não diga que a culpa é da igreja, porque a igreja prega o que Jesus ensinou, zela pelo que Jesus ensinou. Se você não se enquadra nisso, você deve sair da igreja mesmo, porque você não se enquadra. Não culpe a igreja e queira mudar a igreja. Não queira mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser reinterpretada. A Bíblia não tem que ser reinterpretada, tem que ser interpretada, porque muita gente entende errado. Não reinterpretada, porque as suas verdades são eternas, continuam lá. Então não tem que ser reinterpretado. Significa o seguinte: eu não concordo com isso, então vou dar um jeito de trazer a Bíblia para concordar comigo. Não. Você vai sofrer as consequências da sua escolha. Não ponha a culpa na igreja. Lembre-se que você fez a escolha, você é livre para escolher. Se você acha que é certo, faça. Agora não diga que a culpa é da igreja. Voltando ao texto original aqui dos dois caminhos, um é estreito, o outro é largo. Nós temos que entender que Jesus falou isso num contexto muito interessante. Eu não sei quantos já viram filmes de uma caravana no deserto. Já viu andando sobre as dunas?
Tem um trilho certinho que você tem que andar. De um lado, duna, do outro lado, duna. Se você sai do trilho, brum, cai. Diz: olha, o caminho é estreito. Você tem que andar por ele, certinho. Se você sair dele, você cai. Você se desvia. Eu fui na pedra do baú, não sei quantos já tiveram o baúzinho, não a pedra do baú mesmo, porque essa é muito alta. Essa eu fiquei com medo de me machucar. Para subir lá tem que ter muita força. É uma pedra, você consegue passar por ela, mas o caminho é tão estreito assim, ele é mais estreito do que esse púlpito aqui, ó. Você tem que caminhar. Do lado você olha assim, precipício. Do outro lado, precipício. O caminho é estreito, mas ele é seguro. Se você andar nele, você não cai. Jesus estava fazendo a ilustração exatamente nisso. Se você segue por um caminho estreito, ele é estreito, ele é difícil, mas ele é seguro. Enquanto você estiver nele, você não cai. Agora, você pode escolher um caminho que você não tem que se preocupar com isso, ele é largo, bem largo, não tem nada em volta. Ó, você pode ir em qualquer direção, só que o fim dele é a perdição, e por isso muitos acertam por ele. Você não tem que se preocupar de imediato, mas o final desse caminho é a perdição. Você não vê isso no início, porque o caminho é plano, parece seguro, e é, de momento. O fim dele é a perdição. Algumas pessoas fazem a analogia que antes de você chegar numa cachoeira, a água vai mais devagar. Você está no barquinho, nossa, a água ficou tão tranquila, e mais adiante tem uma cachoeira, você despenca. Você está tranquilo até você chegar na cachoeira, aí você cai. O que Jesus está dizendo é isso: acertam por ele, por ser largo, mas o fim é a perdição. O caminho estreito que leva à bênção, que leva à salvação, ele é um caminho estreito, difícil, mas seguro. Você não cai. Então, seguir o caminho estreito é estar segundo a bênção de Deus. É uma escolha que nós podemos fazer. Eu gostaria de concluir essa breve meditação, nós vamos ainda ter ceia, lembrando do que Jesus disse em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o texto que eu mencionei antes: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A função da igreja é essa: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos uma escolha a fazer. Você pode escolher o caminho estreito, pode escolher o caminho largo. A escolha é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, porque ela é uma consequência da qual você não pode fugir. Mas nesse texto que eu mencionei aqui, ele não apenas reforça a ideia de que a igreja tem que ensinar o que Jesus mandou, mas ele diz uma coisa muito interessante: que quem escolhe o caminho estreito, ele vai junto. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o nosso guia. Esse caminho estreito, ele é o guia, ele está junto. Você não vai assim: eu estou no caminho estreito, mas não sei que caminho é esse, eu posso me perder. Não, você não vai se perder, porque ele está junto. Então ele nos acompanha na caminhada. Ela pode ser difícil, ela pode ser estreita, mas ela é segura e Jesus está conosco. Então eis uma escolha que nós podemos fazer. Nós podemos não nos preocupar. Você não quer se preocupar? Tranquilo, vai pelo caminho largo. Lá você não tem que se preocupar não. Só que o que você vai chegar, você não está esperando. A consequência vai ser ruim. É a perdição. Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo. Você quer chegar na bênção? Quer chegar no céu? Quer chegar no lugar realmente que vale a pena? O caminho é estreito, mas Jesus vai conosco. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de terminar essa mensagem com esse desafio de Josué. Você pode escolher. Eu não sei o que você vai escolher, eu já escolhi seguir ao Senhor. Nós temos escolha, podemos escolher o caminho estreito ou o caminho largo,
mas precisamos fazer uma escolha. Não, em cima do muro não dá. Eu costumo dizer que na Bíblia diz que entre o céu e o inferno não tem muro, tem abismo. Não dá para ficar em cima, né? Não dá para ficar. Então, pode ser que quiser ficar no fundo do abismo, que não tem fundo, né? Então não é possível ficar em cima do muro. Tem que escolher ou o caminho estreito ou o caminho largo. O caminho estreito de Jesus está conosco. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, pela explicação dela, e que ela possa falar ao nosso coração e trazer decisões acertadas de fazer a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.